Sejam muito bem-vindos. Em seguida a gente já vai começar a bater um papo aí sobre o Botox Day. No Insta também, queria perguntar se tá tudo legal, o som. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Queria avisar o pessoal que ainda não está seguindo a nossa página, pode seguir o @Hoff Internacional aqui no Insta. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube também, para se inscrever, porque a gente vai colocando bastante novidade, bastante material lá de Hoff. E nós já temos 4 vídeos bem interessantes, não sei se vocês já assistiram, mas tem umas dicas bem legais sobre home care, sobre a diferença de primeira consulta e de avaliação. Olá, oi Cris, oi Pati, tudo bom? Que bom ter vocês aqui. No canal do YouTube é legal também ativar as notificações, que aí vocês são avisados quando tem um conteúdo novo, quando vai ter alguma live, alguma coisa assim, é legal também, tá? Oi Clarice, tudo bom? Vocês estão escutando bem aí no Insta também? Legal. Então tá, boa noite pessoal a todos, acho que a gente pode começar, né? Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E eu queria só lembrar então de novo, para quem ainda não tá seguindo o @Sucesso em Hoff, siga a gente lá, eu vou começar a produzir uns stories bem legais também para vocês. E quem ainda não tá inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações, certo? Tem o link na bio do Insta para quem ainda não está inscrito no canal do YouTube. Então hoje a gente vai conversar sobre Botox Day. Muitas pessoas me perguntaram em vários stories, muitas pessoas me perguntaram por direct também sobre, Natália, é legal ou não é legal fazer um Botox Day? Como que eu faço um Botox Day? A gente simplesmente pega e agenda um dia e faz, né? E tem algumas dicas, tem algumas coisas que eu já testei bastante. Eu tenho bastante experiência nisso, há muitos anos já eu faço. Hoje eu até já mudei a minha estratégia muitas vezes. E então eu queria passar 3 segredos, pelo menos, vamos ver, né? Daqui a pouco a gente pode até conversar mais do que isso. Sobre como realmente fazer com que o Botox Day de vocês seja um Botox Day de sucesso, né? Não é simplesmente fazer um evento, fazer com que ele tenha um resultado, que vocês realmente vejam, valeu a pena, foi muito bom eu fazer, eu tive um resultado financeiro, os meus pacientes ficaram felizes e isso deu continuidade. Oi Cláudia, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, tem uma questão também que sempre perguntam, mas pode chamar de Botox Day, pode divulgar como Botox Day? E o nosso conselho é um pouquinho complicado, assim, a gente saber, né? Eu já vi dizer que pode, que não pode, então na dúvida a gente pode chamar também de Beauty Day, não necessariamente Botox Day, até porque Botox Day é uma marca comercial, né? Enfim, quando eu digo Botox Day, eu quero dizer aquele momento que vai ser um evento para a Hoff, para a harmonização facial, e que vocês vão ter algo diferenciado naquele dia, né? Então tem pessoas que chamam de dia da beleza,
o nome não é o mais importante, tá? Botox Day é interessante porque as pessoas já entendem mais ou menos do que se trata, conhecem a marca Botox, né? Então eu acho que ele chama mesmo, e dependendo da forma que você vai divulgar, não teria maiores problemas de chamar assim. Então, assim, tem muitas dicas, né, como eu disse, mas tem algumas que eu acho que são mais importantes e essa é a ideia da gente conversar hoje sobre elas. O primeiro segredo que eu diria pra vocês sobre o Botox Day é o foco. Ah, Natália, como assim foco? A gente ter o foco naquele momento, naquele evento que a gente vai fazer. Então tem vários desdobramentos em relação ao foco. Por exemplo, eu decidi fazer um Botox Day na semana que vem, né? Ou daqui a 15 dias. Eu indico sempre pelo menos um intervalo de 15 dias pro evento quando vocês forem marcar. Então eu vou fazer, eu tenho pelo menos 15 dias para poder divulgar, para poder chamar as pessoas e para, né, ter um público legal e ter um resultado. Então eu decidi fazer. Então o foco naquele momento, ele vai fazer toda a diferença, porque eu vou organizar o meu espaço. Então eu tenho uma clínica ou um consultório, por exemplo. Eu vou organizar ele para receber aquelas pessoas. Não é a minha clínica normal. Ai, Natália, mas a minha clínica já é linda, né? Já é toda decorada, é super bonita. O que eu tenho que fazer de diferente? As pessoas, os pacientes que circulam ali no dia a dia, eles têm que enxergar que o meu ambiente tá diferente. Tem alguma coisa de nova acontecendo aqui. Tem alguma coisa de diferente acontecendo aqui, né? Então, pode ser um aroma, pode ser uma flor diferente, pode ser o cafezinho gourmet, uns docinhos, algo de diferente que vocês possam oferecer sem fazer grandes investimentos, entende, gente? Não é assim, ai, nossa, eu tenho que fazer uma mega decoração, não é isso. Algo de diferente, que as pessoas olhem, inclusive os pacientes que estão circulando, digamos que vocês têm uma clínica, né? E a clínica de vocês tem outras especialidades, não precisa cancelar o atendimento dos outros profissionais. É até interessante que os outros profissionais estejam sim atendendo e essas pessoas que estão vindo não para consultar com vocês vejam que tem uma movimentação diferente. E isso é interessante porque eles vão conseguir, né, questionar e perguntar, ó, poxa, o que será que tem de diferente aí? A doutora tá atendendo alguma coisa diferente? O que tá acontecendo? Enfim, né? Então, boa noite, Rosamélia, seja muito bem-vinda. Então, assim, em relação ao espaço, a gente já vai ter ele diferente. A minha equipe vai estar preparada para atender de uma forma diferente. Então, a minha dica é treinar. Pega um dia as funcionárias e vão almoçar juntas, ou vão jantar, alguma coisa assim, ou tira um turno, alguns momentos, para vocês conversarem como vai ser esse dia, como que ele vai acontecer em todos os detalhes, desde que o paciente vai chegar na clínica, como que vai acontecer. Primeiro ele vai ser recepcionado, ele vai preencher uma anamnese específica dessa área, mesmo que ele já seja paciente, ele vai preencher uma anamnese. A gente pode também, ele vai chegar naquele ambiente e tal, vai ser recebido, vai preencher a anamnese. E aí a minha funcionária vai fazer as fotografias. Vamos organizar uma sequência de fotografias que elas precisam fazer. Vai fazer essas fotos, depois passa com a doutora dentro do consultório. No consultório, você vai fazer uma avaliação, aí você vai decidir se é uma avaliação específica para Botox ou se você vai fazer uma avaliação para tudo que engloba na harmonização. Então pode ser, né, bem pessoal, o que vocês acharem mais indicado, depende do que vocês já atuam dentro da harmonização. Se for específico o Botox Day, vai ser uma avaliação de aplicação para toxina naquele momento. Legal. Vocês vão avaliar, então, né, o profissional vai fazer a avaliação do paciente, e aí vão, de alguma maneira, organizar o orçamento, se são vocês que vão passar o orçamento, ou se é o profissional, ou se é a secretária, né, passa lá com a secretária, ela vai passar o orçamento, enquanto isso você já pode estar atendendo um outro paciente, depois retorna com a funcionária, ela pode passar, o paciente fechou, né? Eu passei lá pra ele o orçamento e ele quis fazer já hoje, ela já pode passar o anestésico e isso vocês vão fazendo de forma cronometrada, de forma organizada, para que flua, você consiga atender vários pacientes. Claro que o primeiro Botox Day que você for fazer, você vai organizar de uma maneira com bastante tempo, né? Que você tenha
como fazer uma consulta mais longa com o paciente para dar mais atenção. Digamos que você tenha um número menor de pessoas agendadas, então você vai fazer com mais tempo. Conforme você vai evoluindo nos eventos, você vai conseguir marcar um número muito maior de pessoas. Porque com mais pessoas você consegue ter uma lucratividade maior, com certeza, né? Então isso você vai evoluindo dentro da sequência de eventos. Uma coisa que é muito importante, então quando a gente tem foco, né? Eu organizei o meu espaço para isso, a minha equipe está preparada e ela está pensando em Botox Day. Então ela está pensando que naquele dia inteiro eu vou aplicar Botox. Então tudo flui mais fácil, porque eu sei que a minha secretária, por exemplo, a minha auxiliar que organiza o consultório, ela não precisa nem olhar a agenda e saber que agora a doutora vai fazer lábio, agora a doutora vai fazer uma consulta, não, é sempre Botox. Ela avalia e aplica, avalia e aplica. Então, sendo assim, facilita, ela não precisa nem olhar a agenda, ela já tá com a sala organizada para isso, ela já organiza vários kits para a sequência, ela só limpa e já coloca o outro material. Com isso, flui melhor, as pessoas ficam mais rápidas, mais ágeis, porque é mais fácil, né? Entra no ritmo. Você também consegue trabalhar mais fácil, você não precisa virar a chavinha, porque você sabe que é Botox, depois é Botox de novo, depois é Botox de novo. Então, se torna algo que flui de forma mais fácil. Minimiza os erros também, porque a gente fazendo a mesma coisa várias vezes, repetidas vezes, a gente também acaba conseguindo fazer com que flua melhor, né? A produtividade, então, que eu queria dizer, a sua produtividade e a da equipe também serão melhores, porque vocês estarão fazendo os mesmos procedimentos no mesmo dia, tá? Mentalmente, né, as pessoas vão estar preparadas para aquilo. E essa questão, então, de como organizar isso, né, essa sequência, então eu foquei porque naquele dia todo mundo vai fazer o mesmo procedimento, a sua equipe está preparada, a sua equipe tem que estar preparada para passar o orçamento, para cobrar, você tem que organizar a forma como você vai cobrar, se você vai cobrar, porque no dia do Botox Day você não vai cobrar o mesmo valor, provavelmente, a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais adiante, mas a sua equipe tem que saber qual é a combinação. É você mesmo que vai passar o orçamento ou é a sua secretária? Se for a sua secretária, ela tem que saber exatamente algo que você vai anotar na ficha, que com essa informação chegando lá para ela, ela passa o orçamento. E ela pode orientar o paciente em relação a todos os cuidados e tudo mais também, para que você não precise passar tudo isso para o seu paciente. Isso também agiliza, aumenta mais ainda a sua produtividade. E também a secretária tem que estar preparada, porque num primeiro momento o paciente vai chegar, vai ser recepcionado, vai preencher a anamnese. Ok. Passado isso, ele vai passar com você na sua sala. Vai fazer a consulta ou a avaliação. Você vai determinar o tempo que você tem para isso. Fez esse atendimento inicial, explicou tudo para o paciente, marcou numa ficha aonde ele precisa aplicar a toxina e a quantidade. Foi lá na frente, a secretária passou o orçamento, ele disse, ok, vou fazer. Ela também vai saber formas de pagamento, tudo isso vocês vão ter combinado antes. Ela cobra o paciente e passa um anestésico, por exemplo, né? Nesse momento você já está atendendo outra pessoa e o paciente fica te esperando na sala de espera. O paciente com anestésico na sala de espera também chama a atenção de outros pacientes que estejam circulando ali, que vão questionar, ué, o que será que ele tá com esse anestésico ali na face, né? Ah, a doutora tá fazendo esses procedimentos, entende? Então uma coisa vai linkando com a outra, certo? E é importante também que depois do atendimento, além da sua secretária poder reforçar as informações de cuidados, pós-procedimento e tudo mais, ela também agende o retorno, né? Já marca esse retorno. É muito importante marcar essa revisão, porque a revisão do Botox, mas foi Botox Day, será que eu vou, eu já, né, cobrei menos, né? A gente vai entrar nesse assunto depois. Aí eu vou marcar uma revisão, ele tem que vir mais uma vez no meu consultório? Sim, ele tem que vir mais uma vez, porque ele vindo mais uma vez é mais uma oportunidade de você conversar sobre outros procedimentos que você vai oferecer para ele. Se você focou no Botox naquele dia, na sequência você pode conversar sobre outros procedimentos e é mais um momento que você tem para oferecer e para fazer mais uma venda, né? Com certeza. Dúvidas que vocês tenham, vocês vão mandando. Se eu não conseguir responder hoje,
eu gravo algum stories, né? Mando alguma coisa para vocês terem o máximo de informações, o máximo que eu conseguir responder, vou fazer. Então, vamos passar para o nosso segredo número 2. O nosso segredo número 2, eu apelidei de divulgação 4D. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer Botox Day, eu achei que era simples e fim, era só eu divulgar para os meus próprios pacientes. E realmente eu já tinha uma demanda, porque na verdade eu já trabalhava com isso, só que eu não fazia ainda Botox Day, então no meu caso foi um pouquinho diferente. Mas você não necessariamente vá começar por algo que você possa ter um resultado menor. Então a minha dica é realmente a divulgação 4D, que seria, eu apelidei assim, não é nada científico esse nome, mas eu apelidei assim porque você vai de 4 formas fazer essa divulgação. Então, sim, você pode divulgar para os seus próprios pacientes. É muito importante isso, porque os seus próprios pacientes, eles já confiam em você, eles já confiam no seu trabalho, eles já conhecem o seu perfil de atendimento, eles já estão dentro da sua clínica. Então, se eles tiverem interesse, ou eles conhecem a mãe, a tia, a avó, o irmão, que possa ter interesse naquilo que você está oferecendo, ele vai indicar, porque ele já conhece você, né? Então, com certeza é uma das formas de divulgação. Mas você vai fazer uma divulgação nas redes sociais, porque você vai ter a chance de ter um resultado menor se você pode, com um investimento muito pequenininho, ter um resultado triplicado, quadruplicado, enfim. Então, assim, a divulgação nas redes sociais, Face e Insta, principalmente, deve ser feito. Deve ser feito. Eu realmente aconselho muito que se faça. Tá, Natália, mas eu posto no meu Stories, eu posto no Stories da minha clínica, né? Isso é suficiente? Ou faço um post, alguma coisa assim? Não. A minha dica é que você realmente faça ele patrocinado. Você já tá se organizando num dia que você vai fechar a sua agenda só para fazer Botox. Então, você quer ter o máximo de resultado. Então, já começa fazendo com quem tem o máximo de resultado. Como quem tem o máximo de resultado. Então, eu acho assim, fazer a divulgação patrocinada, por exemplo, se você vai patrocinar por 15 dias, por 10 dias que seja, você usa uma verba de R$15 por dia ou de R$10 por dia, que você estabeleça que você vai gastar R$150, por exemplo. Não é um super investimento. E aí, você vai ter um resultado muito legal. Você vai atingir muito mais pessoas, né? Eu sou speaker da Odonto Branding, né? E o professor Éder Carneiro, que eu sigo há muitos anos, eu fiz o primeiro Gestão Total, tem aulas maravilhosas sobre isso. Então, eu realmente não sou a melhor pessoa para ensinar vocês como fazer em relação às postagens do WhatsApp, do Face, desculpa, e do Insta. Então, sigam lá, @odontobranding, que com certeza vocês vão ter dicas maravilhosas em relação a isso. Mas eu diria, façam sim postagens patrocinadas. Vale muito a pena e vocês vão ter um resultado bem legal. Eu moro numa cidade que é 45 minutos, mais ou menos, da capital. E eu atinjo muitos pacientes da capital com as minhas redes sociais em eventos tipo Botox Day. Hoje eu já mudei um pouquinho a forma como eu faço, pela minha rotina, pelo número de pacientes que eu já tenho em andamento, então eu nem tenho conseguido mais fazer, né? Mas eles dão realmente muito resultado. Então eu diria para vocês fazerem dessa forma. A outra dica, Natália, mas daí eu tenho que fazer vários posts. Você pode pedir para alguém de alguma agência, ou alguém que mexe com o computador, fazer um post bonitinho para você, Botox Day, o logo da clínica, alguma coisa agradável, com a cara de estética. Faça isso e peça para deixar algum local onde você vai colocar a data. E aí você pode usar exatamente o mesmo post para todos os Botox Day que você for fazer, né? Claro, depois você pode mudar, mas você pode economizar nisso. Faça um e vá utilizando o mesmo, só mudando a data, né? A sua secretária pode fazer a alteração da data e você não vai ter mais custo com o post. Faça um no formato para o Instagram, um no formato para o Facebook e um para o WhatsApp, que eu diria que seria a segunda das 4 formas de divulgação que eu acho bem importantes. Essa, eu acho que você pode fazer assim. Eu tenho hoje, na minha clínica,
uma lista de pacientes de harmonização. Então, sempre que eu vou fazer algo, isso também é uma dica bem legal. Sempre que eu vou fazer algo em relação à estética, à harmonização facial, eu mando para essa lista, porque eu já sei que são pessoas interessadas nessa área, eu não vou ficar incomodando aqueles pacientes que não curtem, enfim. Então eu mando para aquela nossa lista. Se você não tem ainda, Natália, eu não tenho uma lista, mas eu uso o WhatsApp para me comunicar com os meus pacientes, né? Para confirmar consulta, alguma coisa assim. Então use para enviar isso também. Então você vai mandar para os seus pacientes que já te conhecem, que já confiam em ti, um post falando que você tem. Você pode até fazer também, gravar um videozinho. Pega lá o celular, grava um videozinho e conta para os seus pacientes que agora você tem uma novidade, assim, e convida eles. Ficaria muito legal. Ah, Natália, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar pra câmera e tudo mais. Ok, etapa 1, faz o post e manda para os seus pacientes. A sua própria secretária pode pré-selecionar, ela vai saber aqueles pacientes que são potenciais, mas mesmo aqueles que não, mas é uma senhorinha, acho que ela não tem interesse, a filha dela pode se interessar, a irmã dela pode se interessar, né? Então não pense assim, não vou mandar para aquela pessoa porque nada a ver, não vou mandar para aquele porque é homem, e aí homem não curte, isso é um preconceito. Na verdade, a gente tem muitos pacientes homens, sim, inclusive tem muitos pacientes homens que eles às vezes têm um preconceito de não querer fazer estética ou não contar que fazem estética, e eles adoram fazer com dentista, né? Porque aí eles dizem que foram no dentista fazer uma limpeza, fazer uma profilaxia, fazer um clareamento, fazer qualquer coisa e não querem contar que estão fazendo botox. Tá tudo certo, a gente não precisa contar. Enfim, então mandem, usem o WhatsApp, porque o WhatsApp é uma ferramenta excelente. Tem uma aluna ali, a Thalita, que tá dizendo que tem o Canva, né, que dá pra gente mesmo fazer. Quem mexe um pouquinho, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm menos, mas com certeza tem aplicativos que são bem simples, né, que a gente mesmo pode fazer, não precisa nem ter o custo disso. Muito obrigada pela sua participação. Então, assim, enviar e informar que no dia tal você vai ter um evento de Botox ou de Beauty Day, nessa parte de estética e tudo mais, e que nesse dia, então, você quer receber as pessoas para falar sobre isso, para avaliá-las para isso, ou para fazer consultas sobre isso. Oi, Lica! Oi, Weder! Acabei de falar do Weder, e falei bem, viu? Ele não tava ainda, mas falei bem. Então, a outra dica, dentro ainda das nossas 4 formas de divulgação, seria o que a gente começou falando antes, que é os próprios pacientes, os pacientes internos. Como que eu comunico para os meus pacientes que já estão na clínica, né? Uma dica que eu acho que é bem importante é a gente mesmo falar. Eu, profissional que faço o procedimento, eu falar, meu paciente veio fazer, Natália, eu trabalho muito ainda com a parte de dentro da boca. Então eu tô lá fazendo profilaxia, e eu quero eu quero falar pra ela que eu vou fazer Botox. Como que eu faço? Como que eu abordo? Você pode contar pro paciente, pois é, semana passada eu não tava, porque eu tava num curso, né? Não sei, eu viajei não sei pra onde. Você conhece tal lugar, que eu tava fazendo um curso sobre essa parte, sabia que eu tô atuando nessa parte também. Contem para os pacientes, puxem um assunto com o paciente e fale para ele que você trabalha com isso. Natália, mas ele vai dizer, eu acabei de começar a fazer Botox, por que ele vai fazer comigo? Mas ele já é seu paciente. E geralmente, claro, para todos os outros profissionais, mas principalmente os dentistas, que é a minha experiência, os pacientes confiam muito na gente, porque para um paciente deitar ali na cadeira, né, abrir a boca e deixar a gente fazer os procedimentos, geralmente a gente tem uma relação muito próxima com os nossos pacientes. Os nossos pacientes, eles realmente confiam muito em nós. Então, quando a gente começa a fazer algum tipo de procedimento novo, a tendência é que ele aceite, principalmente aquele paciente que nunca fez. Ele nunca fez esse tipo de procedimento. Eu tive muitas pacientes que me disseram assim, eu nunca tive coragem de fazer Botox. Eu nunca tive coragem de pensar em fazer um lábio, em fazer qualquer que fosse procedimento no meu rosto. Mas agora que tu começou a fazer isso, Natália, eu confio tanto em ti, eu sei o quanto tu é discreta, eu sei que tu não vai exagerar, eu não vou ficar com um bocão, eu não vou ficar com o rosto paralisado, sem expressão. Então é muito legal isso, e os pacientes acabam fazendo e tendo coragem, às vezes, de fazer algo que eles já queriam, porque eles confiam em vocês.
né? Então, assim, os pacientes internos, a principal maneira é a gente mesmo falar para eles, contar para eles que a gente está fazendo isso. E é mais fácil eu dizer, fulano, no dia tal vai ter um evento assim, que a gente vai receber as pessoas e nós vamos conversar sobre Botox ou sobre procedimentos da face. A gente pode avaliar as tuas necessidades. A gente olha como que tá o teu rosto, faz um diagnóstico da face, faz um mapeamento facial, analisa, né? E aí a gente decide. Não quer dizer que você não tem um compromisso de fazer um procedimento, mas só para que você saiba quais as possibilidades que existem para você, que tem indicação pro seu tipo de face, o seu perfil, etc. Então, quando você fala isso, é diferente do que você simplesmente dizer, sabia que eu tô fazendo Botox também, né? Então, eu acho que é uma forma, a própria questão do Botox Day, você tem essa desculpa para falar com o paciente sobre o assunto, tá? Então, as formas de divulgação que nós tínhamos falado, as redes sociais, Face e Insta, patrocinado, segue @odontobrand e vê lá como que o Éder ensina a fazer as nossas postagens. Segunda, WhatsApp, uma lista que vocês já tenham, ou todos os pacientes possíveis e imagináveis que tiverem no WhatsApp de vocês, que vocês tiverem acesso. Terceira, o próprio paciente interno que você vai comunicar, você mesmo contando, que você vai comunicar, colocando na TV da sua sala de espera, passando um videozinho, falando alguma coisa de toxina, etc. Um quadrinho que você pode ter, pode pegar um porta-retrato. Tem porta-retratos tão bonitos. Oi, Fran! Seja muito bem-vinda! Porta-retrato. Você pega no porta-retrato e coloca, faz bonito esse mesmo post que você fez para colocar no WhatsApp, que você fez para mandar, para postar no Insta e no Face, você imprime e coloca no porta-retrato na sua sala de espera. Vai ficar bonito, vai ficar chique e o paciente vai ver e vai questionar. Aquele paciente que veio para ortodontia, que veio para cirurgia, que veio para qualquer outro motivo, ele tá vendo aquilo ali. Então ele vai dizer, opa, tem alguma coisa diferente, o que que é esse Botox Day, né? E vai se informar e tudo mais, e a gente tem mais um motivo para conversar com o paciente. As suas secretárias vão falar sobre isso, né? O paciente chega, elas vão conversar com o paciente sobre ele, motivos, e elas podem contar, sabia que vai ter no dia tal, um evento aqui na clínica, você não quer participar e tudo mais, e vai comentar, né? Então isso é bem interessante, tá? Então, divulgamos, já falamos de 3. A outra é bem importante também, que são os nossos indicadores potenciais. Então, assim, às vezes a gente já tem, a maior parte dos dentistas tem, né? Porque, como eu disse, a gente confia, os pacientes confiam muito na gente. Aqueles que nos adoram, que o que a gente falar pra eles, se eu falar que tem que passar fio dental 25 vezes no dia, o paciente vai fazer. Tem aqueles, assim, super dedicados, né? Aquele paciente que realmente confia no seu trabalho, e esse é o paciente há muitos anos. E é um paciente que indica para todo mundo feliz, porque ele está satisfeito com os resultados que ele tem, né? Então, esses pacientes são os pacientes que você precisa contar para ele. Você precisa dizer para ele que você trabalha agora com essa área também, que se ele souber de alguém que tem interesse nisso, nós vamos ter um evento assim. Eu sugiro que você ligue para esses pacientes. Esses que são os seus indicadores potenciais, você tire um tempinho ali na sua agenda, pega o telefone e liga. Oi, seu João, tudo bem e tudo mais? Como é que tá a sua prótese que a gente fez? Tudo certo? Aí ele tá super feliz, ele vai elogiar, vai dizer que todo mundo elogia, que ele indica pra todo mundo. Ótimo. E aí você aproveita e conta pra ele que você agora trabalha com essa parte. Se alguém tiver necessidade, pode indicar e tudo mais. Ele certamente vai indicar gratuitamente, feliz e faceiro por conta disso. Mas você pode também ter indicadores que você nem sabia que seriam indicadores, e você pode ir atrás desses indicadores. Então, por exemplo, todas as áreas próximas, afins da nossa área, a gente pode indicar, a gente pode conversar com essas pessoas. Então, por exemplo, a sua cabeleireira. Você já conversou alguma vez com a sua cabeleireira sobre a questão de harmonização da face? Se não conversou, pode começar a conversar, porque faz muita diferença. A minha cabeleireira é uma das minhas principais indicadoras. Por quê? Porque ela trabalha com estética. Ela trabalha lá fazendo escova no cabelo, fazendo maquiagem, né? Ela mexe com beleza.
Então é muito simples para ela, e geralmente as pessoas que sentam na cadeira dela também confiam muito, porque ninguém vai querer cortar o seu cabelo, vai querer fazer uma maquiagem para ir num evento super importante, se não for com uma pessoa que ela confie, porque ela pode deixar a pessoa mais feia em vez de deixar mais bonita, né? Então a gente precisa confiar. Então, essa pessoa, você precisa dar aula para ela de harmonização facial. A minha cabeleireira sabe praticamente fazer um diagnóstico da face de uma paciente, potencial paciente minha. Então, a pessoa sentou na cadeira dela, ela já avalia, porque, gente, quando ela vai fazer uma maquiagem na face de alguém, se a pele da pessoa não tá legal, tá com muita acne, ou se a pele da pessoa tá com muitas rugas, quando passa a maquiagem aparece mais ainda. As rugas ficam mais evidentes, fica craqueladinho, não fica tão bonita a maquiagem. Então ela pode abordar dessa maneira. Ela vai estar ajudando, ela não tá forçando a barra, Natália, ela vai fazer isso só pra indicar pra ti, porque ela é tua amiga. Não! Se ela fizer um tratamento, quando ela for fazer a próxima maquiagem, vai ficar muito mais bonita. Ela vai ter um resultado mais legal. A pele da pessoa vai estar mais bonita. Então faz bastante diferença. Então eu acho assim, cabeleireira, personal trainer, né, que trabalha dentro de uma academia, que tem também a questão, o personal trainer tem a questão também de dores musculares. Às vezes a pessoa tá fazendo, né, academia e tudo mais, e ela tem dores musculares, e daqui a pouco, meu personal, ele indica muitas pacientes para estética, mas mais ainda para a questão do bruxismo. Porque às vezes ele faz um trabalho legal, assim, super dedicado com as alunas dele, os alunos dele, e eles não têm um resultado porque eles estão com uma pressão muito grande, uma tensão muito grande no masseter. E aí ele me indica, a paciente vem e a gente faz a parte da aplicação da toxina por isso. Então tem muitos profissionais que podem sim ajudar nessa parte de indicação. Quando você decide organizar um Botox Day, você vai simplesmente conversar com essas pessoas. Você vai chamar a sua cabeleireira, você vai chamar o seu personal, você vai numa pessoa que tem uma loja de roupas, por exemplo, né? Femininas, na maior parte das vezes. Enfim, tudo que envolve a parte de estética, a gente pode conversar com essas pessoas e contar para elas que vai ter um evento assim, que ela é uma convidada especial, você pode até oferecer um mimo, alguma coisa para essa pessoa, né? Até fazer algum procedimento nessa pessoa, enfim, aí fica a critério de cada profissional. Mas você precisa contar para as pessoas não têm que adivinhar que agora você também trabalha com isso, né? Então, isso de conversar com potenciais indicadores é realmente bem importante, tá? Então, vamos passar para o nosso terceiro segredo. O nosso terceiro segredo, ele é muito importante também, que seria a percepção de vantagem. O paciente tem que perceber, e não só perceber, isso tem que ser real, né? Mas o paciente tem que perceber isso, que ele vai ter alguma vantagem em estar neste momento, neste evento que vocês estão se propondo a fazer. Ele tem que entender que é diferente. Não é a mesma coisa do que ele simplesmente ir numa consulta aleatória em qualquer dia da semana. Não, ele tem que entender que aquele momento é diferenciado, que aquele momento algo de diferente vai acontecer e ele vai ter vantagens por estar naquele dia ali. Porque às vezes a pessoa vai dizer, mas por quê? Se eu tenho a agenda dela inteira disponível, por que eu preciso ir naquele dia lá que a Natália decidiu? Né? De manhã, de tarde, só naquele dia, né? Fica complicado, né? Então, assim, como que a gente faz o nosso paciente perceber? A gente tem que ter algumas coisas para oferecer, tá? Então, o Botox Day, quem me conhece sabe que eu sou completamente contra a não cobrar consulta. Eu acho que a consulta, ela é um momento em que a gente vai diagnosticar, a gente vai fazer um mapeamento, a gente vai analisar aquele paciente e isso tem um custo, né? O nosso conhecimento que a gente estudou, que a gente se informou para poder dizer o que é melhor para aquele paciente, tem custo, né? É isso que a gente precisa cobrar a consulta. Neste momento em específico, você pode decidir que naquele dia em especial você não vai cobrar esta consulta. Então, todos os outros dias você cobra a consulta. Naquele dia, não. Eu ainda não faço, e não fazia, e nunca fiz, consulta no dia do Botox Day. O que eu faço é uma avaliação. Então, o paciente tem a oportunidade de ser avaliado, não é igual a minha consulta
de rotina, que geralmente tem 1h30 em média, 1 hora a 1h30. Então não é igual, lógico, né? Mas ele vai ter a minha opinião, ele vai ser avaliado, ele vai ter a minha opinião sobre Botox naquele dia. Então, ele não vai ter custo. Nos outros dias, ele precisa pagar uma consulta se ele quiser ouvir a minha opinião e a indicação do que eu acho que ele tem de procedimentos, principalmente em relação à toxina, para fazer. Quanto ele precisa, quanto vai custar, para ele saber se ele precisa passar por uma consulta. Então, ele já entendeu. Legal, é diferente esse dia. E se eu for lá nesse dia, a Natália vai me avaliar e eu não vou pagar pelo procedimento. Pela consulta, né? Pela avaliação, enfim. Outra questão também que vocês podem fazer diferente. A forma de pagamento. Você pode fazer uma forma de pagamento diferente. Por que uma forma de pagamento diferente? Geralmente, quando a gente compra uma quantidade maior de produtos, digamos toxina, por exemplo, você consegue ganhar algum desconto. Você paga um pouco menos, né? Oi, Jaque, tudo bom? Você pode pagar menos mesmo, né? Então você consegue e você consegue parcelar também muitas vezes, né? Eu comprei uma grande quantidade, comprei 10 frascos, 20, 30, eu consigo também uma melhor forma de pagamento para mim, e se eu consigo uma forma de pagamento melhor para mim, eu posso oferecer isso para o meu paciente também. Então ele vai entender que ele tem melhores formas de pagamento no tratamento dele. Noutros momentos, se ele vier no dia seguinte, ele naquele dia, ele vai pagar um valor diferente, ele não vai poder parcelar, ou vai parcelar em menos vezes, enfim, né? Então isso você vai decidir, claro, de acordo com a compra que você fez, porque a ideia, gente, não é a gente ganhar menos, tá? Então falando agora sobre a questão de custo, né? Porque a gente falou da forma de pagamento, mas em relação ao pagamento mesmo, ao quanto cobrar, tá? Os meus pacientes, eu sempre fiz assim, no dia do Botox Day, dependendo da dose que o meu paciente precisa, eles realmente pagam muito menos do que o valor que eles pagam num dia normal. Por quê? Porque eu realmente gasto menos. A minha margem de lucro não muda. A minha margem de lucro é exatamente a mesma. Eu não vou mexer nisso. Eu não tô dizendo para vocês cobrarem menos para atrair pacientes e tal. Não, gente. Isso a gente tá fazendo guerra de preços, a gente tá canibalizando, né? A nossa profissão não é legal. Não é esse o meu perfil, não é isso que eu recomendo para vocês. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que aproveitar que a harmonização facial trouxe um gás novo para nossa profissão, é uma coisa muito legal, os resultados são sensacionais, a gente vê o resultado dos pacientes, eles ficam satisfeitos, eles elogiam, então a gente não tem que estragar isso, né, com cobrar mais barato, fazer, eu cobro menos, mas o fulano cobra menos ainda, não, de jeito nenhum, eu super contraindico isso, tá? Mas a gente realmente tem um custo menor. Primeiro, se eu comprar 50 frascos de Botox, eu vou pagar menos do que se eu comprar um. Se vocês, eu não sei a marca de toxina que cada um usa, eu gosto muito de usar o Botox mesmo da Allergan. Se você entrar no site da Allergan para dentistas, você for fazer a compra, você coloca ali, um frasco custa X, 2 já custa menos, 3 já custa menos e gradativamente. Mas a minha dica é que você também se una com colegas, com amigos. Por que os dentistas têm às vezes essa rixa, né, de querer um ser melhor do que o outro, competir, etc. Não precisa, né? Eu acho que a gente pode se unir sim, e isso é melhor para todo mundo, inclusive para os nossos pacientes. Então você pode pegar algum colega, algum amigo e se organizar e comprarem juntos. Então vocês já vão comprar uma quantidade um pouquinho maior, consequentemente vocês vão conseguir pagar um preço menor. Pagando um preço menor, você pode oferecer um valor menor para o seu paciente. Isso é uma forma que você consegue fazer isso. A outra é com o principal objetivo, que eu acredito que começaram os Botox Day, né? É não haver desperdício de produto. Então, eu compro a ampola, a unidade, ela fica cada vez mais barata de acordo com o tamanho da ampola. Então, se eu tenho uma ampola de 50 unidades, se eu pegar o valor da ampola e dividir pelo número de unidades, a unidade é muito mais cara, né? Se eu comprar uma ampola de 100 unidades, a mesma coisa, também vai diminuindo. E se eu comprar uma de 200 unidades, mais ainda o valor da unidade diminui. Se eu não tenho um fluxo muito grande no meu consultório, eu tô recém começando, como que eu vou comprar uma ampola de 200 unidades, que não é barata, e aplicar em um paciente e dar um desconto para ele? Não dá.
Então, em média, a gente sabe que é uns 4 pacientes, dependendo da dose que ele precisa. Então, se eu tiver 4 pacientes, eu já posso estar com uma ampola de 200. Então, isso vai realmente dar um custo menor para mim. Por isso, e porque eu não vou desperdiçar, porque tem algum paciente lá que ele precisa de 30 unidades para fazer o terço superior, por exemplo. E tem outro que precisa de 30 também, e mais um que precisa de 40. Então, na verdade, eu fiz 3 pacientes. Se eu tiver os 3 no mesmo dia, eu tenho essa vantagem, porque eu vou cobrar do meu paciente com a mesma margem que eu tinha de lucro antes, só que agora eu vou ganhar mais, né? Eu vou conseguir, eu vou ganhar a mesma margem de lucro, só que o meu paciente vai ter esse benefício. Ele vai ter esse benefício de pagar menos do que ele pagaria num dia normal. Só que isso tem que se manter, né? A gente não pode falar que vai fazer isso e depois todos os dias da vida você cobra o mesmo valor. Não dá, né? Você tem que realmente manter que é no dia do Botox Day, porque senão você vai estar mexendo na sua margem de lucro. E daí já não é legal. Aí você já começa a entrar de novo naquela questão de não ganhar, de não ter resultado, e aí você se frustra, você entra naquela situação de que você acaba não gostando mais, fala, eu não vou fazer mais harmonização porque realmente a gente não tem resultado, os produtos são caros, e a minha margem de lucro para fazer Botox Day, que eu consigo bastante gente no Botox Day, mas daí eu cobro menos e daí eu não ganho. Não, a gente não mexe na margem de lucro. A gente continua ganhando o que a gente se propôs a ganhar. O que vai fazer diferença é só pro meu paciente. Então, o meu paciente vai ter a percepção de vantagem. E isso vai acontecer de verdade. Naquele dia só, ele não vai pagar pela consulta ou avaliação, que você vai decidir como fazer. Naquele dia só, você vai parcelar em 6, 8, 10 vezes quanto você achar que deve, que pode, de acordo com a forma de pagamento que você vai ter feito também. E você não vai ter desperdício de produto e você vai comprar maior quantidade, você vai comprar ampolas maiores. Então isso possibilita que realmente você tenha um custo menor e repasse isso para o seu paciente. Outra questão também de o paciente saber, a outra vantagem no caso, né? O paciente vai saber que ele tá tendo uma situação melhor, é mais agradável, tem mais apelo. O paciente ir participar de um momento, de um evento, que vai ter um cafezinho diferente, que vai ter um bombonzinho, um docinho, um chocolate, um ambiente diferenciado, do que ele ir numa consulta normal de qualquer dia. E se a gente diz que qualquer dia o paciente pode vir e fazer uma avaliação sem compromisso, ele não valoriza. Agora, se ele entender, não, a doutora nunca faz consulta, ela cobra X pela consulta dela. Só que naquele dia é um momento especial e ela fará essa consulta ou essa avaliação sem eu ter que pagar por isso. Olha que legal, isso é uma vantagem naquele dia em especial, né? Além do custo que ele vai pagar menos, além do momento que ele vai estar participando, que vai ser muito mais agradável, além das formas de pagamento, tá? Então isso que eu tava falando sobre a exceção, né? A gente não pode abrir exceção. Ah, Natália, mas daí teve um paciente super querido meu, ai, um amor, é meu paciente há muitos anos, e ele me disse que ele não pode naquela quinta-feira que eu marquei. Então agora, o que eu faço? Primeiro, ele pode aguardar até o próximo Botox Day, que você vai fazer todo mês agora, pelo menos uma vez por mês no mínimo, você vai começar a fazer. Então, ele pode aguardar até o próximo. Se você quiser abrir uma exceção para ele de fazer a avaliação para aquele paciente especial que já é super fiel, não é só um curioso que queria só saber quanto você cobra, faça então uma avaliação. Você vai avaliar ele e você vai dizer, ó, custa X se você quiser fazer hoje. Mas, se você aguardar até o próximo Botox Day, aí ele vai ter um valor diferenciado, como no último, porque você vai dar toda a explicação da dose, das ampolas, etc. O paciente entende que é verdadeiro aquilo. Não é que você inventou uma historinha para naquele dia cobrar mais barato. Ele sabe que você tem um custo menor, por isso que você está repassando isso para o seu paciente, tá? Então, realmente, não abram essa exceção. Uma coisa que dá para fazer também, tá? É a gente combinar com o paciente. Eu fiz isso algumas vezes e realmente é bem legal. Você pode dizer pro paciente, tá, Natália, mas daí um mês, porque digamos que você não tenha muito fluxo e você precise aguardar um mês para de novo ter um número de pacientes suficientes para encher a sua agenda, né? Então, ai, Natália, eu não consigo antes de um mês encher de novo a agenda. E aí o paciente não vai querer mais, ele vai fazer em outro lugar. O que você pode fazer é dizer assim, olha, se você conseguir mais 2 ou mais 3 pessoas, digamos, se você pensar na ampola de 200 unidades na média,
Se você conseguir mais 3 pessoas, legal, eu consigo fazer um valor de Botox Day pra ti. Isso eu já fiz, porque você continua tendo a mesma lucratividade, é como se fosse um Botox Day VIP, e o paciente vai se esforçar para trazer mais pacientes para você, né? Ele vai trazer mais 3. E isso aconteceu comigo várias vezes e funciona, né? Então, se você quiser abrir essa exceção, você vai continuar tendo a vantagem, o paciente também, e aí eu acho que fica justo, fica legal, tá? Ou então, o paciente aguarda para aplicar no próximo Botox Day. Já aconteceu também de pacientes, não, mas eu quero fazer hoje. Ok, só que daí ele paga o valor normal de tabela, que você vai ter que abrir a ampola especialmente para ele, tá? Certo, gente? Falamos então dos nossos 3 segredos do Botox. Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu não consegui acompanhar todas as perguntas, mas aqui no YouTube eu vi que mandaram uma pergunta. Tenho dificuldade em abordar meus pacientes para oferecer tratamentos de ROF. Qual a melhor forma de fazê-lo? Tem muitas alternativas, é Fábio 21. Fábio, então assim, tem muitas alternativas, mas uma que eu acho é justamente isso que a gente está conversando agora, é o próprio Botox Day. Se você tem uma barreira de falar para o seu paciente, de contar que você está trabalhando com isso e você não sabe como começar, já marca um Botox Day para daqui a uns 20 dias. Aí você vai divulgar e você não vai precisar abordar pessoalmente, você mesmo falar, né? Olha, eu estou fazendo Botox, etc, tudo mais, né? Você pode simplesmente divulgar e o paciente às vezes vai, ele mesmo vai questionar você, né? Que você tá fazendo isso e tudo mais. Cris, acho que tem sim sobre abordagens, como começar na ROF, é verdade. Tem um vídeo no YouTube que é como a gente começar na harmonização facial, tem várias dicas ali, tá? Fábio pode acompanhar lá, certo? Pra finalizar, gente, eu queria dizer pra vocês assim, ó, vou montar um Botox Day, né? É interessante porque você vai criar uma meta. Você vai criar um desafio para você mesmo e para sua equipe. Você vai conversar, né, com a sua equipe, vai sentar, como eu disse, vai marcar um almoço, alguma coisa assim, vocês vão conversar e vocês vão criar esse desafio. Olha, vamos fazer um Botox Day? Vamos fazer um Botox Day. Vamos nos organizar. O paciente não pode saber que é o primeiro, né? Ou não pode passar a impressão de uma desorganização porque foi o primeiro. Não, mesmo que ele saiba que é o primeiro, não precisa dizer que é o primeiro Botox Day. Mas enfim, Botox Day não precisa... não pode ser desorganizado, porque você está começando, né? Você vai sentar, você vai organizar, você vai anotar todos esses pontos que a gente falou. Elas vão saber exatamente cada coisa que tem que acontecer durante esse momento que os pacientes estarão no seu consultório, né? Para que as coisas fluam. E você vai se desafiar. Se eu agendar naquela data, eu vou querer ter resultado. Eu vou querer ter sucesso com isso, tanto financeiro quanto resultados estéticos para os meus pacientes. E aí eu vou me dedicar para isso. Vocês vão se dedicar, a equipe de vocês vai se dedicar. E eu acho que isso funciona como uma motivação também, né? Eu sei que naquela data eu tenho aquele objetivo. Então eu vou me puxar, eu realmente vou me dedicar para que isso aconteça, né? E a gente tenha um resultado bem legal. E a partir do momento em que a gente faz o primeiro, a gente começa a dar seguimento. Por quê? Porque o paciente tem que voltar. O paciente, depois de 15 dias, ele tem que voltar. Então, ele vai voltar, aí você já vai se organizar, o paciente já vai saber que você faz outros procedimentos também. E isso vai dando motivação para você continuar, né? Você vai criando um fluxo. As pessoas ficam sabendo que você tem isso na sua clínica. Todo mês. Eu até hoje, eu não faço mais Botox Day mensal, porque como eu tenho muitos pacientes, a maior parte dos meus pacientes são de harmonização facial, eu faço Botox quase todos os dias, né? Então eu não preciso me organizar num dia só para fazer isso, hoje em dia. Mas quando eu comecei, eu fazia uma vez por mês, depois eu fui diminuindo até que eu tinha a cada 15 dias e gradativamente a gente vai organizando isso. Tá? Mas o que eu queria dizer pra vocês é que no momento em que a gente faz o primeiro, a gente começa a ter um fluxo, porque as pessoas já sabem. Até hoje eu tenho pacientes que ligam, pacientes mais antigos, assim, que mudou, foi morar não sei aonde e tal, voltou e liga assim, qual é o dia do mês que a Natália tem o Botox dela, o Botox Day dela, né? E aí as meninas agendam e tal. Então isso cria essa relação, né? De as pessoas lembrarem que você faz isso no mínimo uma vez por mês, tá? Outra coisa também
é que assim, mesmo aquelas pessoas, tá, Natália, mas daí eu fiz e não veio muita gente. Ok, no próximo vai vir mais. No próximo vai vir mais. E mesmo as pessoas que não participem naquele primeiro, elas vão saber que ele existiu. Então você já divulgou para todas essas pessoas que você faz harmonização facial, que você faz botox, e num outro momento que elas tenham vontade de experimentar isso, ou que elas queiram fazer, ou daqui a pouco elas fizeram com um outro profissional, e agora quando estiver no momento de fazer de novo, ela pode fazer com você, ou ela pode te indicar para outras pessoas também que tenham interesse nisso, né? Certo, gente? A Tanisa perguntou ali se a gente tem que cobrar aqui no Insta calção dos pacientes para confirmar a vaga no Botox Day. Já tive um Botox Day que várias pacientes confirmaram e metade não compareceram. Eu faço isso muito, Tanisa, pra Sculptra, tá? Sculptra tem um custo bem alto, então geralmente eu faço. Aí depende muito como é a tua relação na tua cidade com esses pacientes, tá? Mas eu acho que pra começar não é muito interessante, sabe? Eu acho que você pode fazer como uma experiência, como você disse que fez, né? E confirmou, mas eu não sei se você divulgou principalmente para os seus clientes internos, porque geralmente o paciente que circula na nossa clínica, ele é mais fiel do que o que às vezes vem das redes sociais, né? Então, eu não sei se você fez de forma diferente, enfim, né? Alguém mandou ali as franquias de Botox que dizem que Botox Day é Botox Day todo dia. Só que aí, em relação às franquias, é um pouco diferente, porque geralmente o atendimento não é o mesmo, né? E eu sempre digo assim, o que faz diferença, uma coisa que eu também não tinha falado ainda e acho que é importante, o que faz diferença não é o Botox. Eu uso Botox, eu uso qualquer outra marca, né? Não, o legal o diferencial é você. É você que é o profissional que faz a diferença. A pessoa tem que querer fazer com você e não porque você usa Botox, né? Ou qual a marca, né? Então, gente, já fechando quase uma hora. Deixa eu ver o que a Sandra tá falando. Eu falo pro paciente que para garantir a vaga tem que deixar pago. Não com essas palavras, mas querendo dizer isso. Ótimo! Isso são estratégias que eu acho que a gente vê de acordo com cada região, né? Às vezes, dependendo da forma de abordagem, é tranquilo, né? A gente, como eu disse, o Sculptra aqui na clínica, a gente não marca se o paciente não deixou pago, porque eu preciso diluir ele com antecedência e eu não posso diluir e o paciente não aparecer. Então, tá pago. Já, se ele não aparecer, azar, né? Eu não tive o prejuízo, né? O paciente vai ter que arcar com isso, infelizmente, porque a gente não tem como assumir essa responsabilidade, tá? Algumas outras perguntas que de repente eu não tenha conseguido responder, eu vou ler com calma depois, qualquer coisa eu gravo mais algum stories ou gravo algum videozinho pro YouTube pra responder vocês. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, fiquei bem feliz que tinha bastante gente aqui me assistindo hoje. Eu vou cada dia colocar mais material no YouTube, eu tô produzindo novos vídeos pra gente colocar lá, vai ter bastante material mesmo pra vocês, bastante dicas. Vou começar a gravar uns stories bem legais sobre algumas coisas da minha rotina clínica, de como as coisas vão acontecendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Eu queria pedir muito que vocês me mandassem dicas de o que vocês gostariam de saber, né? Eu gostaria de uma dica sobre, sei lá, uma próxima live, Natália, grava sobre tal coisa, né? Eu gostaria de ouvir sobre isso. Mandem pra mim. Quem ainda não segue, @sucessoemhof, começa a seguir aqui no Insta. No link da bio tem o nosso o YouTube, então se inscreva lá, ative as notificações para que a gente consiga ter uma comunicação mais próxima, tá? Semana que vem a gente vai ter uma outra live no dia 5, terça-feira, sobre como triplicar as suas indicações com IPRF. Bem legal esse assunto. Quem ainda não segue, siga lá e continue me acompanhando, que eu vou trazer cada vez mais novidades para vocês. Boa noite, gente. Obrigada de novo. Um beijo. Você não quer comentar?